No espiritismo, a psicopatia é vista como um estado transitório de imperfeição e um profundo desequilíbrio moral do espírito, e não um grau de encosto em si. A condição resulta de uma revolta contra as leis divinas e de erros graves cometidos em vidas passadas, cujas marcas negativas ficam registradas no perispírito. Visão espírita sobre a psicopatia. 1. Causa e efeito. As tendências que levam à psicopatia são consideradas consequências, causa e efeito, de ações de encarnações anteriores. O espírito, por livre arbítrio, escolheu um caminho de egoísmo e maldade, gerando débitos morais que se manifestam como essa patologia na encarnação atual. 2. Patologia transitória. A psicopatia é entendida como uma patologia do espírito, uma fase temporária em sua jornada evolutiva. O espírito ainda possui o destino da evolução, mas está em um estágio de grande atraso moral. 3. Níveis de psicopatia. Existem níveis diferenciados, do leve ao grave. Nos casos mais severos, o indivíduo apresenta ausência de remorso, empatia e culpa, o que reflete a sua condição espiritual de grande distanciamento dos sentimentos nobres. E 4. Obsessão espiritual. A condição de desequilíbrio do psicopata o torna altamente suscetível à sintonia com espíritos inferiores, obsessores, que possuem afinidades com seus pensamentos e atitudes. Essa sintonia pode agravar o quadro mental e comportamental, mas a causa primária reside no próprio espírito encarnado. Relação com encosto. O termo encosto refere-se a um espírito desencarnado que se aproxima e influencia negativamente uma pessoa, sugando suas energias ou induzindo a maus pensamentos, ações. No caso do psicopata, ele já possui uma predisposição interna para o mal, que atrai espíritos com a mesma vibração. Não é que o encosto transforma a pessoa em psicopata, mas sim que o psicopata já é um espírito com sérios problemas morais que se sintoniza facilmente com a espiritualidade inferior, intensificando seus comportamentos antissociais. Portanto, a pessoa psicopata não tem um grau de encosto, mas sim uma baixa condição moral e espiritual própria, que a deixa vulnerável a influências espirituais negativas, obsessão, necessitando de reencarnações compulsórias para seu aprendizado e evolução. Segundo a doutrina espírita, a psicopatia e o narcisismo são vistos como manifestações de espíritos em evolução que ainda estão apegados ao orgulho e ao egoísmo, e não necessariamente que eles têm encostos obsessores vampiros para praticar a maldade, como uma regra única. No entanto, a doutrina reconhece que esses indivíduos podem, sim, estar mais suscetíveis a influências espirituais negativas, obsessão, devido ao seu padrão vibratório e escolhas morais. Pontos-chave da visão espírita. Música de Tim Maia foi seguidor da cultura racional. A maldade não é causada exclusivamente por espíritos externos, mas sim por escolhas e tendências morais do próprio indivíduo, que refletem uma revolta contra as leis divinas e a falta de desenvolvimento do amor e da empatia. 2. Lei de afinidade. O espiritismo prega a lei de afinidade vibratória. Isso significa que os indivíduos atraem espíritos que estão em sintonia com seus próprios pensamentos, sentimentos e ações. Alguém com tendências à malícia, ira, ódio e egoísmo naturalmente atrai espíritos com as mesmas características, podendo estabelecer-se um processo obsessivo mútuo ou de influência, mas a raiz do problema está no espírito encarnado. 3. Estágio evolutivo. Tanto o narcisismo quanto a psicopatia são entendidos como estágios de imperfeição moral que o espírito atravessa em sua jornada evolutiva, tendo o destino final de evoluir e aprender a amar e a se curar. E 4. Transtornos mentais e obsessão. A doutrina espírita reconhece a existência de transtornos mentais com causas orgânicas e anímicas, do próprio espírito,
mas adverte que muitos desajustes mentais podem ter, em sua raiz, uma influência espiritual obsessiva. É um tema complexo, e é necessário discernimento para diferenciar entre um transtorno puramente material e um com influência espiritual. Portanto, a maldade praticada por psicopatas e narcisistas, na visão espírita, decorre principalmente de suas próprias imperfeições e escolhas, que podem ser potencializadas pela sintonia com espíritos de moralidade semelhante, obsessores ou vampiros, no sentido de sugadores de energia, mas não é uma possessão que retira totalmente o livre-arbítrio do indivíduo. O capricorniano, na religião, ele é médium. O capricorniano, ele tem dom de cura. As pessoas que nascem de Capricórnio, elas têm uma visão ampla espiritual e elas têm um chamado para as religiões. Elas têm aquela abertura para que elas possam evoluir espiritualmente e também trazer cura sobre as pessoas através dos seus dons. Talvez muitos vão dizer o contrário, mas não. E o capricorniano, ele é muito também atormentado pela questão dos encostos, né? Está sempre se aproximando. É comum o capricorniano sentir dores nos ossos, no corpo, nas costas, no pescoço, dores de cabeça, dores nas pernas, nas juntas, aquele peso. Por quê? Os espíritos gostam do capricorniano, porque o capricorniano, o plasma dele é uma requeijão para os encostos. Então, há uma necessidade de vibrar sempre alto e, mais do que tudo, o capricorniano, às vezes, ele se sente um pouco perdido com as religiões porque ele é tão aberto espiritual, ele é tão médium, que às vezes ele quer ao mesmo tempo ser um líder religioso evangélico, um líder religioso umbandista, candomblessista, espiritualista, kardecista, e assim a mente dele fica aflorada para as mais variadas direções, não conseguindo centrar dentro de uma linha de pensamento, ou seja, pela essa grande abertura de mediunidade.